7 cidades catarinenses decretaram emergência depois das chuvas dos últimos dias, principalmente na região sul. Raquel Schneider está de volta ao vivo, atualiza a situação por aí, Raquel. Marta, pelo menos 13 municípios estão no relatório da Defesa Civil do Estado como atingidos pelas fortes chuvas, principalmente do último fim de semana. Voltou a chover aqui no sul do estado, ainda há essa previsão de fortes chuvas para o fim de semana e 7 municípios decretaram situação de emergência. A gente comentou no início dessa semana sobre a visita do governador Jorginho Mello em algumas cidades do extremo sul. 2 delas já tinham decretado situação de emergência já no início da semana, agora a gente já ampliou essa lista para 7 cidades. Vamos lá. Araranguá, Passo de Torres, Sombrio, São João do Sul, Balneário Gaivota, Jacinto Machado e Maracajá são os 7 municípios que nessa semana baixaram esse decreto de situação de emergência, que ajuda os municípios na recuperação da cidade depois dos estragos causados pela chuva. Bastante pontos de alagamentos, ruas que ficaram comprometidas, pontes comprometidas, muitas casas que foram alagadas, muitas pessoas que precisaram deixar as suas residências e ainda tem gente desabrigada. Só para a gente ter uma ideia, foram 421 pessoas desalojadas, ou seja, saíram de suas casas e foram para casas de amigos e parentes, e 162 desabrigadas, isso nesses 13 municípios levantados pela Defesa Civil como mais atingidos. Além dessas 7 cidades que assinaram esse decreto de situação de emergência nessa semana, Praia Grande já estava com um decreto em vigor. Nós também acompanhamos a situação dessa cidade há cerca de 2 semanas, que também foi bastante atingida ainda por outra chuva, e aí é claro que com as chuvas do fim de semana piorou ainda mais a situação, então nós temos esse levantamento por enquanto por aqui. A Defesa Civil segue fazendo um alerta importante para os municípios, porque tem risco para temporal ao longo desse fim de semana e também risco para ressacas e ventos intensos relacionados a um ciclone em alto mar. Então aquele pedido para as pessoas que moram em comunidades ribeirinhas, que percebem que já estão em uma situação um pouco complicada, um pouco de risco, já acionar a Defesa Civil do município onde mora, Corpo de Bombeiros, pedir esse suporte para o município para não ficar em uma situação mais complicada ainda, às vezes isolados. Então a situação é de alerta aqui no sul do estado, a gente segue acompanhando. Essa questão do decreto de situação de emergência auxilia as cidades a receberem recursos do governo do estado e também da União para tomada de decisões, criação de novas estratégias e recuperação das cidades, sem aquela necessidade de lançamento de edital de licitação. E além de todo esse cenário de assinatura de decretos emergenciais, 2 cidades precisaram de ajuda humanitária. Foram elas Araranguá e São João do Sul, que receberam cerca de 130 milhões de reais justamente para compra, e recebimento de kits de higiene, de colchões, roupa de cama, banho, poder dar esse suporte para as famílias que saíram de casa, algumas famílias inclusive que perderam seus pertences e precisam desse acolhimento. Seguimos de olho por aqui, qualquer atualização a gente traz um SC no ar. Marta, Paulo.